A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo da hora que vocês vão assistir esse vídeo. Aqui que vos fala, seu irmão Cristo Bom, evangelista Misael, e eu estou mais uma vez aqui no canal Atos 2, trazendo mais um vídeo da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele tem me concedido de estar mais uma vez falando do teu amor, falando da tua palavra. Também quero agradecer vocês que têm se inscrevido no nosso canal, que têm compartilhado, que têm comentado, que têm deixado o seu like. Isso é muito importante. Nós já estamos com 369 inscritos no canal. Breve vamos estar chegando aí com 400 inscritos. Isso é muito gratificante, para mim. E essa minha alegria que eu sinto não é uma alegria de querer ser melhor do que os outros, não. É uma alegria que cada passo que a gente dá é mais pessoas conhecendo a palavra de Deus. Novos inscritos, sejam todos bem-vindos. Nesse dia de hoje vamos estar falando a palavra aqui a carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo número 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 5 e o versículo de número 7. Diz assim, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Ao 8 diz assim, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. O apóstolo Paulo, ele começa a falar aqui no capítulo 2 para os irmãos de Filipos, um tema muito importante, que é o tema do vídeo nessa manhã, nesse dia, nessa tarde, dependendo da hora que vocês vão estar assistindo. A humildade cristã. Nós observamos que não há exemplo melhor e perfeito do que falar de Jesus. Jesus, ele é o exemplo de humildade, ele é o exemplo de amor, ele é o exemplo de paz. Paulo, ele fala assim para os irmãos de Filipe: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Por quê? Porque ele ainda, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Então Jesus, quando veio ao mundo, ele não quis viver igual a Deus aqui na terra. Ele viveu como homem. E como homem, ele teve todas as necessidades que nós temos. Teve fome, teve sede, teve sono, chorou, sorriu, trabalhou. Então tudo isso, todo o sentimento humano que você tem, Jesus teve. A única diferença nossa para com Jesus é que Jesus não pecou. Amém, aleluia, porque ele é perfeito. Jesus, ele esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo. Jesus poderia vir ao mundo, mas com toda a sua glória. Jesus poderia viver aqui na terra, mas com todo o seu esplendor. Mas ele esvaziou de si mesmo. Se tornou servo para nos servir. Jesus ensinou nós a ser humilde. Jesus almoçava com os pecadores. Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Jesus, ele foi batizado pelo João, aleluia, que ele não tinha necessidade de ser batizado, mas ele fez para cumprir a lei, para cumprir as escrituras. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado. Jesus não precisava ser tentado, mas ele foi. Para você ver a humildade de Jesus, em Lucas capítulo 4, versículo 18, ele entra no templo e abre o livro e cai no livro do profeta Isaías.
E lá, onde que ele abre o livro, né, o Torá, ele abre e fala assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Então, aqui se cumpriu a profecia que Isaías profetizou, que o servo do Senhor ia vir ao mundo. Então, Jesus falou: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Então, Jesus ele se fez humilde, ele se fez de servo. Ou seja, Jesus aceitou, Jesus considerou, Jesus quis andar na forma humana, debaixo da obediência do Espírito Santo. Amém? Ele, para iniciar o seu ministério, ele foi capacitado pelo Espírito Santo. E tendo, né, aqui ó, no versículo 2, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então Jesus, ele é o exemplo de humildade para mim, para você. Então, aleluia, que eu e você possamos seguir esse mesmo exemplo, a servir. Irmãos, é muito bom ser servido, mas difícil é servir. É muito bom você falar sempre, você ouvir palavras que venham falar que você é o melhor, que você é o top, que você é o bambambam. Mas tem um momento da nossa vida que nós precisamos descer um pouquinho. Descer na humildade, reconhecer nossos erros, pedir perdão, liberar o perdão. Fazer igual Jesus fez, lavar os pés dos discípulos. Olha que o apóstolo Paulo, ele fala aqui no versículo 2, do capítulo 2, complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, o apóstolo Paulo fala: complete a minha alegria. A minha alegria ainda não está completa. Por quê? Porque vocês não estão pensando no mesmo pensamento, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Olha, 3. Não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a si mesmo. Isso aqui é muito forte. Infelizmente, dentro das igrejas, dentro da igreja do Senhor, não tem mais esse sentimento, não tem mais esse parecer, porque hoje estamos vivendo uma disputa dentro da igreja. Quem prega mais, quem ora mais, quem grite mais alto, quem fala em hebraico mais. É uma disputa, há um partidarismo dentro das igrejas. Reconhecer que o irmão está sendo usado por Deus, glorificar pela vida, glorificar a Deus pela vida do irmão. Tem gente que é tão mesquinho, é tão egoísta, e quando chega o tempo de Deus na vida do irmão, da irmã, e Deus começa a florescer o jardim do irmão, da irmã, às vezes do Senhor, o tempo da exaltação de Deus na vida do irmão, da irmã chegou, aquela pessoa que olha e vê e fala que o irmão está sendo egoísta, está sendo arrogante. Não é questão de ser egoísta, não é questão de ser arrogante, é você que não é humilde. Devemos ser humildes. Devemos olhar para Jesus e reconhecer que os nossos irmãos é superior a você, é superior a mim. Porque o apóstolo Paulo, ele usa Jesus como exemplo. Porque se Jesus humilhou-se a si mesmo, se Jesus desceu as águas, se Jesus foi tentado pelo diabo, se Jesus lavou os pés dos discípulos, por que eu não posso fazer o mesmo? E todas essas coisas Jesus venceu. Então, meu irmão, o segredo para a sua vida andar, o segredo para o seu ministério ser próspero, um segredo para a sua congregação que você pastoreia, ter o crescimento, é você ser humilde, é você saber que sozinho você não faz, é você dar ouvido, é você ouvir conselhos, é você saber ouvir e ser tarde para falar. Às vezes você fala,
A minha congregação, onde que eu estou dirigindo, não está crescendo. O diabo está furioso. Não é que o diabo está furioso, meu irmão. É a sua arrogância que está muito. Você não é humilde. Você não cumprimenta os irmãos na rua. Você não sabe com os irmãos. Você não conversa com os irmãos. Nós se portamos como obreiros, né? Às vezes chegamos na igreja com cara fechada. Cara fechada não é sinônimo de santidade. E também gritaria não é sinônimo de ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que tem um caráter transformado pelo Espírito Santo, o eu dela desaparece e quem aparece é Cristo Jesus. Então, o Evangelho só chegou a mim, só chegou a você, porque os discípulos, os apóstolos, os missionários, teve a humildade cristã. A humildade cristã é Jesus. Jesus é o exemplo de humildade. E às vezes nós pregamos uma palavra, Deus opera. Às vezes nós louvamos a Deus com um hino e Deus opera. Uma oração, Deus cura. E nós já achamos que nós somos a quarta pessoa da Trindade. Temos que ser mais humilde. Temos que ser humilde. Porque Deus, aleluia, Deus gosta quando nós humilhamos, quando nós se prostramos perante Ele. Então a alegria de Paulo ia ser completa quando os irmãos de Filipos ia ter esse sentimento, o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Que eu e você possamos ser humilde. Quem é humilde não fala, quem é humilde demonstra. Presta atenção, amém? Que Deus abençoe a tua vida e fique com Deus.